Ótima tarde para você nessa quarta-feira. Hoje é dia 14 de março. Está no ar mais uma edição do TVB Notícias com os fatos que marcaram o Brasil e o mundo. Uma prática covarde que infelizmente se repete, principalmente pelas redes sociais, vai ter punição mais severa. É a chamada vingança pornográfica. Um casal briga ou se separa e uma das partes divulga fotos ou vídeos íntimos. Mas agora o Senado aprovou um projeto que tipifica essa atitude como crime. Com isso, a violação da intimidade sexual passa a ser tratada como uma das formas de violência doméstica e familiar. Muitas pessoas não irão fazê-las. Ventos solares podem afetar a partir de hoje as telecomunicações ao redor do mundo. Segundo pesquisadores, ventos formados em buracos que giram no eixo do Sol vão interagir com o campo geomagnético da Terra e, por isso, os serviços de comunicações podem ser comprometidos. A tempestade magnética também pode gerar outros fenômenos naturais, como a aurora boreal, que é muito linda, né? Os efeitos devem ser sentidos até o dia 18 de março. Morreu aos 76 anos o físico inglês Stephen Hawking. Ele é considerado um dos cientistas mais renomados do mundo e sofria há décadas de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. A causa da morte não foi revelada. Muitas pessoas não irão fazê-las. Ventos solares podem afetar a partir de hoje as telecomunicações ao redor do mundo. Segundo pesquisadores, ventos formados em buracos que giram no eixo do Sol vão interagir com o campo geomagnético da Terra e, por isso, os serviços de comunicações podem ser comprometidos. A tempestade magnética também pode gerar outros fenômenos naturais, como a aurora boreal, que é muito linda, né? Os efeitos devem ser sentidos até o dia 18 de março. Morreu aos 76 anos o físico inglês Stephen Hawking. Ele é considerado um dos cientistas mais renomados do mundo e sofria há décadas de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa. A causa da morte não foi revelada. Pode continuar voando como um super-homem, diz a publicação. Oferecimento Impacto Franquias, a rede que mais cresce no Brasil. Pensou pneus, pensou impacto. O esporte brasileiro está em luto. Morreu Bebeto de Freitas, diretor de administração e controle do Atlético Mineiro e técnico da seleção de prata quando o vôlei masculino ganhou a histórica medalha nas Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Bebeto, que tinha 68 anos, passou mal dentro da concentração da Cidade do Galo após uma entrevista coletiva. Ambulâncias e um helicóptero chegaram a ser acionados para socorrer o dirigente, que não resistiu a uma parada cardíaca e morreu antes de ser levado para um hospital. O corpo de Bebeto vai ser velado hoje nas sedes do Atlético Mineiro e do Botafogo. Daqui a pouco o Anderson volta, aproveite essas ofertas. Hoje tem a Copa do Brasil, São Paulo encara o CRB pelo jogo de volta da terceira fase. Como venceu o primeiro jogo por 2-0, o tricolor paulista pode até perder por até um gol de diferença para avançar para a quarta fase. Se o CRB vencer por 2 gols de diferença, a vaga vai ser definida nos pênaltis. O jogo é no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 7h30 da noite. A seguir eu falo da Libertadores, tem o resultado do Vasco ontem e os brasileiros entrando em campo hoje é já. E ainda em decisão histórica, o Congresso aprovou nesta quarta-feira a flexibilização do programa Voz do Brasil, que é transmitido desde 1935. Foi prorrogado para amanhã o prazo para estudantes pré-selecionados na chamada única do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, completarem a inscrição no programa. O TVB Notícias volta já. Meio-dia e 46, o TVB Notícias está de volta. O Corinthians pode anunciar a qualquer momento a contratação do lateral Zeca, ex-jogador do Santos. Se avançar para a semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians vai ter desfalques de atletas convocados pelas seleções brasileira e paraguaia. Do seu mais novo jogador. Agora tem mais um recado do Anderson para você. Do seu mais novo jogador. Agora tem mais um recado do Anderson para você. Promoção bombástica de hoje é a seguinte, ó, 4 amortecedores a partir de R$ 79,90. E não é a peça, você troca 4 amortecedores e paga R$ 79,90. Ligue agora, 0800 100 7575.
Vamos falar de Libertadores. Ontem o Vasco perdeu na estreia da fase de grupos. O time foi derrotado pela Universidade do Chile em São Januário, mas hoje ainda tem mais 2 jogos com times brasileiros em campo. As partidas são às 15h para as 10 da noite. Vamos às notícias nacionais. Depois do desabamento de um prédio de 3 andares que deixou 4 mortos em Salvador, 2 casas foram condenadas e já começaram a ser demolidas. O TVB Notícias termina aqui, mas vem aí o Balanço Geral. Uma ótima tarde para você.